Tinha que ser um comediantezinho de merda pra tentar fazer sucesso em cima das costas dos outros, né, cara? Tu é patético, irmão. Espero que tu cresça muito na tua carreira. Ou não, espero que tu morra na tua carreira, né? Melhor. Seu lixo, verme maldito. Espero que tua família pague pelas tuas palavras, seu merda. Ora, sejam muito bem-vindos a um episódio de Sem Barbas na Língua. Como é que é? Já tinham chamado de verme maldito, Guilherme? Não, mas é uma coisa que eu aprendi. Talvez tenha sido... houve duas ofensas que eu recebi mais. Foi arrombado. Arrombado quer dizer arrombar o teu cu, arrombar não é? o cu, não é? Sim. Gay, aquela ofensa bastante cristã. E verme. Muito verme. E senta no tridente do capeta, filha da puta. Também. Para quem não está a par ainda, Guilherme Duarte resolveu ter um desses impulsos típicos dos comediantes a seguir uma morte e fazer uma piada, que é sempre... Várias, até várias. Fizeste várias? Mais do que uma? Sim. Okay. Estava a fazer várias. Estavas a fazer várias. Sim. Portanto, Kobe Bryant, o extraordinário basquetebolista, morreu esta semana num trágico acidente de helicóptero com a sua filha e mais 8 pessoas. Quando o Guilherme fez a piada no Twitter, que já vamos dizer qual é que é, houve gente que, como acontece sempre, não entende o contexto, não entende quem é que é realmente o alvo da piada. Sim. Houve gente que legitimamente não achou piada. Sim. Isso não há problema nenhum com isso. Depois devem manifestar e não tem piada. É um bocado indiferente, mas as pessoas que quiserem manifestar estão à vontade. Depois houve quem não percebeu, e tanto para os dois lados, né? Fui atacado tanto pelos radicais de direita evangélica como pelos radicais de esquerda coninhas. E então foi giro, mas depois se escalou, ou seja, começou com aquelas típico hate no Twitter, como qualquer piada quase gera, e depois eu comecei a perceber que tinha aberto uma espécie de comporta, uma espécie de portal onde viviam os atrasados mentais brasileiros. E eu não estou a dizer que os brasileiros são atrasados mentais, estou a dizer que no Brasil há muitos atrasados mentais, como em qualquer país, mas no Brasil há muitos, porque eles são muitos, já falámos disso, mas devem morar todos no mesmo sítio. E o portal abriu, tipo, Viagens ao Futuro, não sabes bem onde é que vais cair, e aquilo abriu ali na sala de manicômio. E eu depois percebi porquê. Qual é que era a piada? A piada era, vamos ir aqui... Tu lançaste a piada num tweet, certo? Sim, estava a fazer tipo vários tweets, testar piadas. No Twitter é tipo o meu caderno de rascunho, não penso propriamente muito. Para quem não sabe, dizer... para quem não está a par dos rituais ou dos procedimentos típicos dos cómicos, quando morre alguém, é um clássico os cómicos atirarem ao osso. Alguns, há quem não tem esse estilo. Há quem não tem esse, mas também há muitos que fazem, ou seja, não é raro, não é uma coisa rara. Sim, não, a maioria, sim. A maioria não, em todas as tragédias, ou mortes, há piadas sobre isso, seja de humoristas ou de pessoas que estão a fazer piadas. Daí a expressão clássica too soon. Sim. É demasiado cedo para se fazer piadas sobre isso. Sim. Que é outra questão que pode ser discutida ou não. Ou seja, há pessoas que podem dizer, ok, tem piada, no entanto, eu acho que é uma falta de respeito se fazer piadas sobre mortos. É uma hipocrisia, a meu ver. Eu sei e concordo. Mas há aqui um matiz, ou seja, há diferentes matizes de reações em relação à piada, não é? Sim, eu acho que tudo o que não teve piada, ou não está bem construída, ou é demasiado óbvia, eu acho que todas essas críticas são legítimas. As únicas críticas que eu acho que não são legítimas são: tu não podes fazer isto, não deves fazer isto. Ou pior, que é: eu gosto muito de tudo o que tu fazes, mas isto passou os limites, deixei de seguir. Se segues o que eu faço, já me viste fazer piadas com, a meu ver, tragédias piores, que são crianças que morrem à fome em África. Lamento, é uma tragédia maior do que um milionário cair do helicóptero. E já me viste a fazer piadas com isso e não ficaste ofendido. E se ficas com isto para ti é o limite que eu não devia fazer, lamento, mas és um hipócrita. E não me interessa, por muito que gostes do meu trabalho anterior, deixa de seguir. É um público que não me interessa. E agora, a piada. Essa de lá está, imagina, eu pus aqui 5. Se calhar há uma que eu gosto, que eu só posso trabalhar sobre ela. As outras foi ali no momento, não vão figurar no meu best-of. Mas a que teve em causa, e ainda por cima já lá vamos à hipocrisia maior, porque a indignação não foi por causa da morte do Kobe, a minha indignação maior foi por causa de Deus. Que era: o Kobe pensou que lá por ser rico e andar de helicóptero, que Deus não o matava na mesma. Deus é racista, toda a gente sabe, foi mais a apanhar este. Pronto. Portanto, nessa piada não havia intenção alguma de
a gozar com a família do Kobe Zero. ou com o próprio Kobe. Nada. Sim. Aqui, a única... Vamos fazer isto. Vamos explicar o truque. Sim. Vamos explicar o truque. Isto, eu percebo que haja outras interpretações, até porque ela não está propriamente muito bem construída. Mas o que eu tinha na cabeça quando a fiz foi... é uma hipocrisia não se ficar chocado com montes de mortes que acontecem todos os dias em África, e isto porque o paralelismo, porque o Kobe era negro, mas depois ficar muito chocado com a morte de um negro milionário. Ou no Brasil, Sim, onde no morrem Brasil. muitos negros. Mas de um negro milionário. E Deus, para quem acredita, porque não é? É responsável de tudo. Não é? E então, isto até era mais uma crítica à hipocrisia de estamos-nos a cagar para umas mortes anónimas, aos milhões, mas uma milionária e famosa toca-nos. E não quer dizer que eu não perceba isto. Obviamente que ele era mega famoso, teve impacto, foi um ídolo para muita gente, inspirador para muita gente. Pode ter sido ou não um violador, não sabemos, não é? Também tem... ninguém se lembra muito disso. Mas que não tem nada a ver com a não piada. Não tem nada a ver com a piada. E eu percebo que as pessoas fiquem mais indignadas. Agora, pá, se havia alvo da piada era esse. E quem se indignou começou assim... Primeiro vieram-me chamar racista, que é... Aí percebeste mesmo zero. É quanto muito é antirracista, não é? Estou a gozar com os racistas, tipo o Bolsonaro... E esses gajos ficaram indignados com a morte dele, quando são gajos racistas, não é? Epá, mas isso tem muito a ver com... Já se falava do Trump, disse que é um racismo, porque o Trump adora ter o Kanye West ao lado dele, claro, já apareceu com ele na Casa Branca. É um racismo que perante o dinheiro e a celebridade se esvanece. Sim. Não é? Portanto, um negro pobre... é mais suscetível de ser discriminado por estas pessoas do que se fosse um milionário. Não quer dizer que ele não vire as costas e depois o Bolsonaro não diga esse negro de merda, uma coisa que se calhar até diz. Não é? Mas, isto também porquê? Porque um dos filhos do Bolsonaro respondeu ao teu tweet. Sim, citou, printou, fez um print, e porque ele disse que eu já tinha apagado, mas não tinha apagado. Depois foi a conta privada só para os meus seguidores, porque tinha que pôr ali uma barragem à merda. Não é? Porque nem é... Primeiro vem muita notificação e eu depois já sei que vou perder tempo, como perdi, e depois porque sei que também vem merda a seguir só por causa daquela piada. E eu também não quero isso, porque não quero. Gosto de. Sei que há brasileiros que leem o blog, já vi brasileiros que foram ao espetáculo, vivem em Portugal, e brasileiros que vivem no Brasil e que até provavelmente ouvem o podcast, alguns. Não tenho. Gosto de ter esse público, mas eu não quero nunca internacionalizar para o Brasil, não é o meu objetivo, fazer humor para brasileiros. É um bónus. Por vários motivos, exato. E então eu também nem quero agora, de repente, recebo 10 mil seguidores novos do Brasil, e isso depois vai criar entropia para as piadas que eu vou fazer, que são às vezes específicas a Portugal, portanto também não quero isso. E não quero... Mas tu... E então fechei, e ele pôs isso. Disse, quem é esse cara aí, não sei o quê, não sei o que mais. Tem um selo azul de pessoa notória, que é o selo de verificado no Twitter. Vai ser mais difícil mandar abaixo, ou seja, convocar as tropas para mandarem... Os gajos criticam a esquerda de fazer isso, a mandar. E então recebi... Não só disso, depois houve um comediante também brasileiro, tem para aí 1,5 milhão de seguidores, que também decidiu... convocar as tropas para me ofender. Mais uma página também que pai com 1 milhão de seguidores brasileira. Portanto, existe aquela cena que durante provavelmente a nossa adolescência e infância, eu lembro que era fazerem-te uma espera, era uma coisa temível. Eu lembro uma vez que durante uma semana andei com o cozinho apertado, porque havia uns gajos que me queriam fazer a folha, então sempre que eu saía da escola, não é? Aquela coisa, vamos fazer uma espera. Hoje em dia isso existe, ou seja, essa mentalidade quase de linchamento nas redes sociais para quem tem essas tropas, ou seja, esse comediante evangélico, claro. Esse comediante evangélico tem 1 milhão de seguidores e disse, agora vão lá e ataquem este gajo. Não disse isso, mas ele sabe a partir do momento que põe eu a partir do momento, porque é que eu quando ponho os comentários tapo as caras? Porque sei que há pessoas que seguem que também vão ter esse impulso de ir lá ao perfil do gajo e insultá-lo. E eu sei disso. E por isso é que eu tapo. O meu objetivo não é fazer bullying a ninguém, apesar do pessoal merecer. Estes gajos, quando põem e dão a opinião e vão comentar, sabem perfeitamente que os seguidores deles vão ficar eriçados e vão partir para o combate. Não é? Então não existe... E depois recebi muitas prints e muitas coisas a dizer vamos reportar essa conta. E depois foderam-se, ficaram eles bloqueados por estarem sentido ao ódio. Ok, mas tu estás a falar dos brasileiros porque claramente em termos quantitativos foi um tsunami de ataques. Mas também tiveste de portugueses. Também, mas é diferente. É um ataque diferente. Como assim? Não é tão agressivo e tão ofensivo.
Estás a ver? Primeiro porque não tem um oceano a separar. Há logo essa, não é? Ameaçar na internet já é tudo corajoso. Com a internet, com o oceano a se separar, houve aqui ofensas que eu recebi e ameaças que se fosse portugueses, se calhar a história era diferente, íamos agir de outra forma, não é? Não achas que pode ter a ver, e aqui estou apenas a especular, e da minha experiência no Brasil... E porque são mais fanáticos religiosos. Pronto, do facto de o discurso público, hoje em dia, tendo em conta o contexto político e social no Brasil, ser muito mais violento o discurso público, seja literalmente na praça pública, em que há insultos na rua, não é? Entre apoiantes de diferentes partidos, ou pelo facto de ser uma sociedade também mais violenta, não é? Onde que essa violência se transfira para este tipo de interação? Sim, sem dúvida. E mais analfabetos. Há mais analfabetos e são analfabetos é que vêm fazer esta merda. Não é? As pessoas, como mínimo, por muito que tu não gostes de uma piada, e lá está, mais uma vez, perfeitamente legítimo, eu se calhar daqui a 2 dias olho para a piada e digo, na merda. Quando tu partes vais pesquisar o Instagram da pessoa, vais mandar uma mensagem de áudio, como aquele gajo mandou. Recebeste várias de áudio também, algumas, sim, não foram muitas, mas foram para aí 4 ou 5. E tens de ter um problema mental, não é? Tens de ter um problema mental, não há outra razão, não há outra forma. És uma merda da pessoa e tens um problema mental. E és meio analfabeto. Mas não é... Aliás, tu vês pelos erros, não é? Eu pus uma... Depois tu não tens Instagram. Não. Eu depois fiz um vídeo. Porque, ou seja, cercaram-te não só na plataforma do Twitter, mas através de outras plataformas. Sim, mais no Instagram até. Mas não achas que esse impulso... Ou seja, nós estamos a pessoalizar, não é dizer, esta pessoa é ignorante, ou esta pessoa é violenta. Mas não é também um sintoma do nosso tempo... esta pulsão, e acho que já falámos aqui um bocado disso, esta pulsão do castigo, ou seja, da desproporção entre a ofensa e o castigo. Porque para todos os efeitos isto é uma piada. Sim. É uma piada que tu nem fizeste piadas com evangélicos. Sim, não, e é uma piada. Há uma menção a Deus, mas qual Deus? Tu podias estar a dizer... Não, podias dizer, olha, mas eu não estava a referir ao teu Deus, eu estava a referir ao Deus dos gregos. Era Zeus, eu enganei-me. Queria dizer Zeus. Porque... E eu acho engraçado é que as piadas, quando eu digo que Deus é racista, as pessoas ficam ofendidas porque eu acham mesmo que isso é a minha opinião. Mas a minha opinião é que Deus não existe. Sim, não é? Sim. E portanto é ainda mais ridículo a cena. Mas, e depois há aqui uma questão que é a família dele. Eu tenho a certeza absoluta, primeiro, que o Kobe Bryant não leu a piada porque estava morto. Sim. E os mortos não leem, não vão ao Twitter. E a família dele também não leu, de certeza. Sim. Pronto. E portanto, as únicas pessoas que se sentem ofendidas são as pessoas que gostavam muito dele. E lamento, mas eu não devo respeito às pessoas que o viam como um fã. Eu não iria fazer piada na cara dos familiares, como é óbvio, não sou um atrasado mental. Eu faço a piada para quem me segue. Depois tu queres fazer um retweet, é a mesma coisa que eu deixar cair o meu caderno de piadas na rua, não é? Ou seja, quando eu estou a fazer no Twitter, estou a fazer para os meus seguidores. Tu não me segues, é como se encontrasse o meu caderno de piadas no Twitter e ficares extremamente ofendido, andas à procura de onde é que eu moro, quem é aquele caderno de piadas, para dizer que aquilo é ofensivo e que eu não devia nunca ter feito aquela piada. Lamento. Não é assim que o mundo funciona. Mas nesse... ou seja, eu já tive uma experiência diferente com a questão de teres uma experiência aproximadamente viral, ou de pelo menos teres de repente ires à tua caixa de Facebook, o que seja, e teres centenas de milhares de... no meu caso era diferente, tinha a ver com uma velhinha, mas sentires que as coisas te fugiram das mãos. Ou seja, não é a primeira vez que tu causas uma polémica, não é? Já tinhas até tido algumas escaramuças com o outro lado. Já tinha havido incursões por causa da questão da porta dos fundos, não é? E foi outra cena qualquer. Mas nunca com este número. Justin Bieber também. Sim. Também vêm as crianças de 12, 13 anos do Twitter. Sim. Muitos portugueses, mas muito brasileiros, porque a comunidade portuguesa e brasileira, os trendings muitas vezes apanham no substrato mais baixo de idade, é transversal. Né? Os One Directions ficam nos adolescentes brasileiros e nos portugueses no Twitter, então muitas vezes mas o que eu te queria perguntar dessas experiências, mas é diferente, são crianças, que é um bocadinho invasiva, não é? Porque apesar de ser as redes sociais, estás a expor e estás a receber aquela energia, não estou a dizer isto de uma forma esotérica das energias, mas é inevitável quando és bombardeado com notificações e com mensagens dessas, quer dizer, ninguém é, mesmo que estejas alegadamente a cagar, ninguém é de pedra, não é? Sim. Tipo, como é que foi essa a tua experiência? Ou seja, por um lado, tu pensas, ok,
Eu estou a chegar a imensa gente e estou a causar uma reação, que é um dos objetivos do comediante. Por outro lado, é uma reação que é muito perniciosa e mais, e como tu disse, que se calhar nem está à altura daquilo que tu gostarias que fosse o teu oponente, não é? Porque a maior parte das críticas e dos insultos são muito básicos. Como é que tu viveste essas horas? Foi tempo perdido, perdi muito tempo. Este é um dos problemas. Sim. Eu ontem, isto começou às 10 da noite, 9 da noite de domingo. E ontem, segunda-feira, eu quase fiz a crónica que tinha a fazer para a Antena 3, mas foi quase o resto tudo a ler cenas e a responder e a tirar prints e não sei o que mais. Ou seja, é muito perda de tempo. E depois já dou para mim, foda-se, estou a perder tempo. Recebi, mas não consigo quantificar, mas eu diria que no Instagram, no Twitter, eu depois deixei de olhar porque era impossível. E por isso é que tranquei a conta para não receber notificações, senão não fazia mais nada. No Instagram, eu diria que se calhar andou à volta das 2.000 mensagens que eu recebi. Mas não te deixa... Depois misturadas, algumas tipo de seguidores, pessoal que já me segue a dizer que curtiu e não sei o quê, portanto misturada, mas depois quase já nem dá para ver porque é tanta. Depois entra um bocadinho em stress de não poder dar atenção a tudo e responder a tudo. E respondo... Ou seja, cria-te ansiedade. Sim, cria ansiedade do... Primeiro estava algo preocupado que me pudessem bloquear a conta. Devo ter recebido milhares de reportes. Só que sou pessoa notória com o selo azul, fodeu, né, cara? Ninguém me bloqueou até agora, pode acontecer ainda a conta ir abaixo. Recebe tanta... Mas já devem ter ido ver o que é que se passou. Sim. E eu mandei algumas abaixo. Fodei-vos. De pessoal que punha nas stories, tagava-me a dizer vamos denunciar esta conta e este gajo merece morrer, e isso vai contra as regras do Instagram, que é incentivo ao ódio e assédio direcionado. E eu reportei, pumba, logo abaixo. Só para piarem fininhos, filhos da puta. Não. E eu depois pus coisas, imagina, depois eu fiz uns vídeos no Instagram, tipo umas stories a falar em sotaque brasileiro, a dizer que éramos um povo irmão, que era só piada, não valia bobagem, que eu ia estar até no Brasil, em Maceió, a fazer um espetáculo, dia 30 de fevereiro. E recebo mensagens como, vou fazer questão de não ir. E eu disse, ao meu espetáculo, o 30 de fevereiro não vais mesmo? E ele, não, vou gastar dinheiro a comprar uma camisola do Kobe, é mais digno, paz com S. Atenção. Mas isto não é brasileiro, se disse camisola. Comprando uma camisa do Kobe. É mais digno, paz. E eu sabes que 30 de fevereiro não existe, certo? E ele depende. E eu, então depende do quê? Você acredita na morte tal como acredita na vida. Diz-me o gajo. E sua piadoca não tem sentido. E eu, sim, mas isso é outra coisa. Agora estou focado no 30 de fevereiro. Depende como. E ele, quem criou o seu amanhã? Quem determina as datas do calendário? E eu, então o 45 de agosto também depende, é isso? E o menos 1 de outubro é feriado. E ele, não vou perder o meu tempo. O canalha aqui em você, forte abraço. E pronto. Ou seja... Mas este dia-te um abraço, estás a ver? Sim, canalha, né? Canalha. Tudo em maiúsculas já. E eu, foi capote. Ou seja, depois isto gera coisas engraçadas. Tipo, o gajo, só a comédia é tão boa quanto uma criança de 6 anos. E eu respondi pedófilo. Ou seja, mas tu agora... Há uma série de cenas fixes que saíram daqui de conteúdo que eu vou poder usar para gozar. Vais usar num espetáculo? Se calhar, até estou a pensar se não faço um especial, tipo assim, agora de repente daqui a 3 semanas, um espetáculo especial com Ninhas Gonna Connect incidente diplomático. Ok. Só porque sim. Mas, ou seja, agora também tiveste um lamiré do que é ser comediante no Brasil. Não compensa. Não vais às redes, não podes ir às redes. Não podes ir às redes. E eu dei por mim a pensar... Por isso é que acho que o Gregório, quando esteve connosco, disse que interagia. Sim, não interagia, não podes. Primeiro é uma escala tão grande, mesmo os comentários positivos, que depois deve ser overwhelming. Mas a cena é uma das razões porque não deves andar com uma pistola no carro. Porque podes usar. Se o botão de bloquear, apagar, fazer like, ao lado tivesse um botão de explodir cabeça do outro lado do ecrã, se o meu selo verificado desse direito a essa opção, eu provavelmente tinha usado. Mas se fosse o contrário, as ameaças de morte. Tu achas que havia pessoas... Vamos fazer esse exercício. Havia pessoas que diziam assim, fazer mal a este gajo, carregar num botão. Certeza absoluta. E eu, se tivesse um botão explodir rótulas, explodir cabeça provavelmente não, mas explodir rótulas eu tinha usado muita vez. E o Brasil acordava... Claramente a utilização do Twitter não nos está a fazer-te uma melhor pessoa. Não, isto no Instagram, em qualquer lado. Eu tinha usado. Não, porque acho que há regras básicas. Eu percebo que as pessoas às vezes fazem isto nas redes sociais, não quer dizer que se comportem assim, tal como no carro mandas para o caralho, o pessoal que manda, eu não sou muito de chamar nomes no trânsito, nem de fazer manguitos e merdas assim. Mas conheço quem faça e que depois seja uma pessoa civilizada, mas ali é um contexto. E eu percebo
tal como no futebol, tens pessoal que é uma besta e depois é civilizado, e eu percebo que nas redes sociais isso possa acontecer. Mas há regras básicas de convivência. Sim. E eu sou a favor da limpeza. sou um ditador com bom senso. Agora, sim. É giro. Tipo, tens o filho do Bolsonaro a falar. É giro, é um marco, é uma medalha. Sim, é uma medalha. Que se calhar se fosse outras pessoas tinha sido notícia em vários órgãos, mas pronto, mas isso é outra história. Eu acho que eu faria notícia disso, não é? Filho de Bolsonaro critica humorista português. É uma boa headline. Seria curioso, é impossível saber isso, mas seria curioso quantas dessas pessoas que apelaram à violência, incluindo arrombar-te o cu. Sim. Muito arrombamento de cu. Muito arrombamento de cu. Muito metes pau no seu cu. Não, sim. vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu é muito comum, não é? Pois, mas é muito tomar no outro cu? Dá para tomar no outro cu? Depois tu podes comer o outro cu, mas tu tomas só no teu, acho eu, não é? Mas é muito engraçado porque isto disseram assim, homofóbico vai tomar no seu cu. São esse tipo de contradições, sim. Ou seja, a quantidade de pessoas que estarão aí, que vão a serviços religiosos cristãos e que depois agem não em sintonia com a alegada mensagem de Cristo, ou que gostam de propagar de não violência, mas totalmente contrária. A quantidade de pessoas que se calhar até sendo anti-homofóbicas te mandam levar no cu como se levar no cu fosse algo de mau, não é? Sim, eu podia gostar o novelo de contradições e de absurdo nisto é um bocadinho avassalador. Eu não sei como é que ou seja, lidar com isto. Por isso é que eu estava-te a perguntar como é que lidaste, que é... nas primeiras horas, quando aquilo começou, tipo, é muita coisa a receber e pensas, quando é que isto vai parar? Vão bloquear a conta? Vou estar aqui a receber... Eu não quero ter... imagina, cenas que não têm nada a ver. Depois começaram a mandar a comentar cenas para trás. Claro. Foram tentar ver o meu site pessoal e mandar-me e-mails. Pessoal, profissional. Foram para o meu YouTube comentar vídeos. Foram, tipo, usar o nome da minha namorada a dizer, vou não sei o que, não sei o que mais. Porque basta ir a ver, né? Não tem muito de saber, mas também pensar que... Fizeram alguma coisa sem barbas na língua, não? No YouTube? Não, que eu vi isso não. Dá trabalho a ouvir nesta merda de uma hora e tal de programa. E se pesquisares no YouTube apanhas isto, de certeza, pelo meu nome. Mas depois é chato porque há um DJ que se chama DJ Guilherme Duarte, também deve ter apanhado. Tens pedido desculpa ao gajo. E então, começas a receber essas cenas e ok, onde é que isto vai escalar? Mas depois notas perfeitamente a onda, o pico. Ok, aqui está o pico, agora está a baixar. E quando está a baixar, já estás a desfrutar. Já só estás a desfrutar. Existe, eu acho que deve existir. Agora, da adrenalina. Em termos cognitivos, já nem falo da questão da adrenalina e do cortisol, porque é a mesma coisa que quase que estar sobre ameaça, não é? Ou seja, imagino que em algum momento, não estou a dizer sobre ameaça, repara, com medo que... Se não fossem brasileiros, se fossem nazis portugueses, era diferente, eu estava mais borradinho, né? Sim. Se houvesse agora, de repente, milhares de nazis portugueses a dizer que fazem isto e aquilo, espera lá, primeiro é a polícia, né? Direto. Claro. E depois, se calhar, eras recebido por um nazi. Estávamos já à sua espera. E agora, assim, nem sequer há essa cena do medo, não é? Sim, mas estou a dizer, não há racionalmente, ou seja, tu podes dizer, racionalmente eu vejo, os gajos estão lá, eu estou cá. Agora, eu acho que, da mesma forma que há descargas de adrenalina, deverá haver descargas de cortisol, porque estás estás a ser insultado, ou seja, há coisas que tu não controlas. Não, mas por exemplo... Emocionalmente, mas só para terminar, desculpa, que é o seguinte, que é, do ponto de vista cognitivo, tu estás a receber... informação fragmentada, ou seja, não estás a receber informação, não estás sentado calmamente a ler um livro, não é? Estás a receber num ecrã fragmentada, com som, com frases que estão mal escritas, e isso deve ter alguma influência, porque nós, em termos evolutivos, durante milhares e milhares e milhares de anos, o nosso contacto com a informação era mínimo, ou seja, tu hoje, numa semana, recebes mais informação do que provavelmente um homem do Paleolítico recebia quase em toda a vida, não é? Sim. E no outro dia estava a ouvir uma coisa interessante, que é
é muito pouco natural para o Homo sapiens, ou seja, é muito recente, tu lidares com tantos estranhos. Sim. Ou seja, o facto de tu saíres à rua e estás com estranhos, o facto de tu estás num concerto e estás com estranhos, era algo que, imagina, se tu deixasses um gajo, um Homo sapiens de há 20 mil anos e o largasses num estádio de futebol ou numa estação de metro antes de um jogo, o gajo devia entrar em pânico, não é? Devia ser assustador. Eu começava a pinar toda a gente, né? Tinha que pinar toda a gente, de certeza. Senão... ou então a roubar comida, roubar comida para levar. E eu acho que tem que haver uma reação cognitiva e física, porque não é normal estarmos submetidos a isto. Não há essa adrenalina, eu senti perfeitamente, mas já noutras cenas há um entusiasmo macabro de cara, estás a ver? De o que é que agora isto vai dar aqui, mas depois há também é tipo uma punheta, há uma vergonha a seguir. Uma vergonha. Não é vergonha, mas é o tipo... Um mal-estar. Às vezes há aquelas punhetas que não a seguir um gajo está tipo... Sim. É um mal-estar, né? É um mal-estar, sim. Foste baixar os stores e então há assim um bocadinho esse mal-estar de... Para que é que eu estou a fazer isto? Ou, não a fazer... Não, obviamente que a punheta tem essa do que é que eu estou a fazer isto de culpa. Em algum momento... Mas há qualquer coisa ali da descarga de adrenalina quando sai de... Uma certa exposição. Para quê? Sim. Para que é que... Eu penso assim, se eu tivesse ignorado de início, se eu tenho feito a piada e baso... Sim, era isso que eu te ia perguntar. Nunca te passou pela cabeça fazer isso? Eu disse a mim mesmo 2 ou 3 vezes. Acabou, não vou ver mais comentários, vou fazer a minha vida. Só que dava por mim, caraca, tenho que ir ver. Não conseguia... Depois a certo ponto, sim, deixei de, então, mas de ir. Faz mas, uma coisa. Por exemplo, eu não li os comentários ao posto do Bolsonaro. Boa da gente me manda prints. Houve o Filipe Melo, que era um jogador do Inter de Milão. Tipo, também, como é que é possível, cara? Tipo, um jogador evangélico, um caceteiro do caralho, só dava pau. Sim. Deve ter lesionado de gajo para a vida. E houve assim, houve várias cenas que me foram mandando que eu nem li, porque foi tipo, isto não me interessa ler sequer. Claro, mas pensa numa coisa. Mas sempre esta gira. O Elton diz assim: doente mental, você deve ser o cocó da mosca do cocô do cavalo do bandido. É bom, esse é bom, tem graça. Tem incrível. Estava a dizer que na próxima vez, apenas por uma questão de exercício experimentalista, Sim, não ir. Primeiro não tinha escalado tanto, provavelmente, porque depois eu irrito muita gente, não é? Que o digam os teus pais, não é? Sim. E depois há muita gente, por exemplo, eu recebia muitas mensagens a chamar-me nomes. Pau no cu, não sei o quê, arrombado, filha da puta. E eu respondi só, obrigado igualmente. E eles, cara, foi piada muito forte, tem que ter, mas vá, abraço, estás a ver? Ou seja, ficavam tipo, ei caralho, está-me a responder, não estava à espera disto. Estou à espera de mandar. E depois, então havia muitas interações dessas. Mas sim, por um lado, se eu tenho feito isso, também acho que tinha perdido conteúdo. Tu no Twitter podes, se uma pessoa te quiser seguir, tu podes recusar? Quando fechas a conta, sim, foi o que eu fiz, para não ter seguidores novos de merda. E depois comecei a receber bué de pedidos de seguidores tipo... claramente evangélico, com versos da Bíblia na bio, a pedirem para seguir, só para depois virem mandar mensagem a dizer merda, como se eu fosse otário, né? E então, mas podes sim. Mas eu agora já desbloqueei, já está livre outra vez. Foi só mesmo ali uma pequena barragem até escoar o ralo. E é preciso também aqui dizer isto, porque isto, e eu fiz muitas piadas, é preciso perceber que isto não é nada contra os brasileiros. Estou a brincar com o sotaque e com o Brasil como brinco com qualquer coisa, não ia agora também estar a ser hipócrita e não brincar com isso com medo que me achassem xenófobo. A maioria dos brasileiros com quem nós interagimos no dia-a-dia são pessoas fixes. E não há pessoas fixes e coisas, mas como já falámos aqui, o Brasil tem muita gente, logo... Tem... E as redes sociais têm esta capacidade, tal como quando tu ferves o leite e vem a nata ao de cima, a rede social traz a caca ao de cima. Fica ali aquela coalhada. E isto era impossível de acontecer em Portugal, porque em Portugal não há 80 milhões de atrasados mentais. Porque não há 80 milhões de pessoas. Pronto, portanto é impossível esta escala. Mas é assim, nós falamos muito dos evangélicos. Mas sim, agora, podemos ir para o outro lado. Agora para o outro lado. Para a esquerda que pegou claramente na questão do racismo, dele ser negro. Sim, mais portugueses aí. Mais portugueses. Claro, piada de merda. Depois tu vais ver as pessoas... os posts delas são quase todas a dizer mal de comediantes que seguem, que têm lá para seguir, mas estão a dizer... Pois porque eu é que sei fazer piadas, olha para esta que eu fiz. E eu, ok, já percebi tudo. Já percebi tudo. Tu nunca vais ter ninguém a gostar de a ver as tuas cenas. Pá, aquelas cenas que... A minha foto de capa é um tivoli cheio, mas está-se bem. E depois puxam pelo meu lado. Claro que depois tem que ser arrogante com essas pessoas, só porque é giro vê-las a espumar. E, portanto, também teve isso. E teve a cena do não se brinca com coisas sérias. E o não acho piada, mas o não acho piada é legítimo.
E depois há a cena do chamar-me hipócrita porque só estou a fazer aquilo para chocar. Não, eu fiz aquilo porque eu achei que foi uma observação engraçada. Mas lá está, se calhar não é mais. Eu fiz uma que era que quem morre de desastre de aviação não vai para o céu. Primeiro acho que é excelente. É uma observação bem subtil. E depois a cena era que porque Deus não vai mandar para baixo para depois puxar para cima. Acho que isso é uma premissa gira até para stand-up para alguma coisa. Mais uma vez, não é a minha opinião porque eu não acredito em Deus. Portanto, nem sequer pode ser a minha opinião, não é? E, portanto, houve ali no meio daquelas piadas. Estou a testar piadas, mas para muita gente não se pode tocar no assunto. Para muita gente é caça ao like. Para muita gente que mudou a foto de perfil para a foto do Kobe e pôs uma cena a dizer RIP. E o que é caça ao like? É uma piada, que é o meu trabalho, ou é meteres a foto e pôres um RIP e gosto muito? E existe outra coisa. O que é pior? O Figo e o Ronaldo terem posto o mesmo texto copy-paste, não sei se viste. Vivi. O que é pior? É umas falsas condolências para parecer bem ou é uma piada que pode sair ao lado? E há outra questão que é o comediante, especialmente hoje em dia, quando utiliza as ferramentas das redes sociais, e muitos utilizam internacionalmente, não é? Tal como quando está em palco e resolve improvisar, não é? Imagina quando estás a fazer um stand-up, e há muitos comediantes que adoram fazer isso e fazem-no bem. Sim. E começam a falar com o público e improvisar. E existe um risco de quem anda no arame de dizer merda. Claro, faz parte. Faz parte. Aliás, quem não o faz Sim. normalmente é comediante de merda. Sim. E isso faz parte, para quem não sabe, e repara, não sequer estou a dizer isto de uma forma apologética em relação ao comportamento dos comediantes, é apenas, é quase uma verdade documental, que é ter acesso ao processo e faz parte da emoção de ser comediante e faz parte do ofício de ser comediante, ou seja, estás ali a tentar coisas. Por isso é que muitos comediantes pedem que não se filme ou se grave o espetáculo nos bares porque eles estão a apurar material. Sim. Estão a ver o que é que funciona. Eu acho que é um grande problema que faz parte do processo de crescimento e de maturação do mercado, que é, antigamente, eu estava a pensar nisso, há uns anos, tu só tinhas acesso à comédia acabada e polida, que eram os programas de televisão, as peças de teatro, e mais nada, não é? O stand-up também, só no Netflix, os espetáculos, mais do que toda a comédia que tu consumias era apurada, finalizada, e alguém estava a pagar por aquilo, não era feita de borla. E estavas tu a pagar, ou alguém tinha pago para tu teres aquilo. E então tu habituaste a ter isso, não habituaste a ver o processo criativo, habituaste a ver a Mona Lisa e não ver os rascunhos que o Leonardo da Vinci fez antes. Mas o que está a acontecer agora é que as pessoas veem, imagina o Leonardo, isto coisa de vidas diferenças, ninguém se está a comparar ao Leonardo da Vinci, mas tens o Leonardo da Vinci. Porque ele era um comediante de merda. Sim, exato, o gajo não tinha muita piada. E era sodomita, não é? E o Leonardo da Vinci estar a pintar um bocadinho e chega lá alguém, ei, ganda merda. E ele, calma caralho, não acabei. Espera aí. No fim, era. E há muito essa cena, e é um processo, e eu percebo perfeitamente, que as pessoas estejam à espera. A questão é, não podes estar à espera de filé mignon numa plataforma como o Twitter. E primeiro, não podes estar à espera de filé mignon quando não pagas. É um bocado isso, não é? Quando compras um livro ou vais aos espetáculos, eu tenho um compromisso diferente para com o público, que é tentar dar-lhes o melhor que eu sei fazer. Eu no Twitter não tenho esse compromisso. Se é quem quer, quem gosta de ver aquele processo, quem gosta de ver a dizer muita merda. No meio de piadas boas, a maioria são merda. Porque eu escrevo, imagina, 500 tweets por mês, uma coisa assim, não sei quanto é que será. Se fossem todos bons, era incrível, não é? Se esses 500 tweets saírem 5 ou 6 piadas boas para usar num espetáculo ou premissas, para mim está ótimo. Se 1% for bom, está ótimo. E para o público que não paga, também está ótimo. Mas da mesma maneira que tu... Agora eu percebo que olhem, não é para mim, deixa de seguir. Está legítimo. Sabes isso, também sabes que... decidindo ter essa ação no tweet, sim. que vais levar, não está... Ou seja, tu não ficaste nem surpreendido nem indignado com esse tipo de respostas. Não é digo, que horror, estas pessoas não me entendem. Não, nada disso. Estou escandalizado, não é? Não, nada disso. Eu só... E muitas vezes as pessoas dizem, não aceitas as críticas. Calma. Então, eu fiz uma piada. Tu vens para aqui criticar-me. Eu estou a responder-te à crítica. Estamos a ter uma conversa em que eu estou a dizer que não concordo com a tua opinião sobre a minha opinião. Portanto, vai para os dois lados, não é? Temos que aceitar as críticas. E muita gente não percebe isso. Pensa que tem a legitimidade de fazer a crítica e não receber uma resposta.
pensa que é o Zumato, que dás as estrelas e não recebes resposta. Pá, e não é? Tu criticas, eu estou no meu direito, tu tens o teu direito de criticar e eu tenho o direito de dizer, pá, não, tu é que estás a ser otário. Até porque se fosse uma interação ao vivo, imagina que estamos num jantar e tu dizias uma piada e eu dizia, desculpa lá, Guilherme, mas pá, essa piada incomodou-me, acho que estás a ser um idiota, não devias dizer isso. Sim. Primeiro nunca dirias isso. Claro, mas imagina que eu... Não, mas melhor, dirias isso a uma piada que ouviste na mesa do lado, de uma pessoa que tu não conheces. Mas não diria essa pessoa. Que essa ainda é pior. Mas não dirias... Mas quem não segue é isso. Está no restaurante. Quem não segue, ok. Ouves uma piada na mesa de um restaurante do lado, então, se não se diz. Não, mas imagina, estou a falar aí de interação, que é, se estás numa mesa, podias-me não conhecer, estar num jantar, que era a primeira vez que estávamos, e eu dizia, olha, desculpa, mas isso ofende-me. Não... A conversa não necessariamente acabaria aí. Tu dizias, então ok, está bem. Tu dizia, ok, pronto. Tu podias dizer, olha, mas porquê? Porque eu acho que não ofende. E desejavelmente teríamos uma conversa civilizada sobre porque é que eu me tinha ofendido e porque é que tu achavas que eu não me devia ter ofendido. A questão... Depende também da fase do jantar, né? Se já era biscopos ou não. Já vai para o caralho! Seria ser só assim. Muito bem. Só uma ressalva que é... nós não estamos a... falar, tu tinhas mandado uma mensagem sobre isto, eu fiquei interessado em falar. Isto não é um exercício... umbiguista de autoflácio, parece uma punheta, olha, eu fiz uma piada e agora vou para o meu podcast falar disso, mas porque realmente é uma experiência que poucas pessoas têm, ou seja, de estarem de serem levadas pelas marés vivas do fenómeno das redes sociais e de um fenómeno viral, mas que é muito comum e que neste caso tem graça, tem graça e podemos fazer aqui uma análise sociológica amadora, mas noutros casos, e de pessoas que estão menos protegidas, leva a suicídios. Uma das grandes mensagens que eu recebi foi você é infeliz, ninguém te ama, te mata. Muitas. Desejavam que tu te suicidasses? Muitas. A seguir a arrombado. Sabes que houve pessoas nos Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos, pessoas que já foram condenadas por incentivarem ao suicídio de outras pessoas nas redes sociais. Sim. Não, imagina que eu era um gajo sem estabilidade emocional, que estava numa depressão, né? Sim. E por um lado, eu depois estava um bocado a cena que é, eu gosto que as piadas, imagina, já fiz piadas do humor mais dito negro, que eu acho, esta piada está muito boa, estou-me a cagar para o hate, porque esta piada está boa. Aqui foi tipo, era só uma observação, não era propriamente uma piada, não uma piada que eu acho nada do outro mundo. Se tu fizesse mas por outro lado, prova mais o ponto que acabou por ser o fulcral daqui, que não é se a piada é boa ou não, porque isso não é tema de conversa nunca, primeiro porque é sempre relativo, é se eu posso fazer ou não a piada. E isto ter gerado à volta de uma piada que não acho que seja nem de perto nem de longe das minhas melhores piadas, por um lado ainda valida mais a cena. Porque aí eu não vou usar-se nunca o argumento, o meu argumento nunca foi tipo, mas muita gente gostou, mas eu acho que é muito boa. Não, o meu argumento foi, está bem, e eu, se posso fazer piadas de merda, faz parte do meu trabalho. Não é? Portanto... Também foi giro por aí. Mas há duas questões. Uma, se tu fizesse a piada daqui a um mês, não teria tido a mesma reação, obviamente. Porque as pessoas são hipócritas. Sim, sim, e porque a família deve estar a sofrer igual. E porque o assunto está trending, ou seja, existe um imediatismo que hoje em dia invade todas as nossas reações, que é inaudito, não existia isto há 20 ou 30 anos, não é? Sim, não, repare, eu percebo que tu fiques menos indignado ou te faça menos impressão daqui a uns tempos. Eu percebo isso perfeitamente. O que eu não percebo é tu dizeres que a piada pode ser feita ou o timing é que foi errado. Não, claro, mas reparem, nisso que eu estou a falar do timing da piada ou não. Sim. Estou a falar de... Existe esta reação porque o assunto está trending. Claro, sim. Porque dá-te... Porque as pessoas estão filares e dares um retweet a uma coisa destas e comentares, dá-te mais likes a ti. Isto tem a ver com... tem a ver com características do comportamento humano atuais ao imediatismo, que são uma novidade. Aliás, há uma jornalista, uma grande repórter da SIC, que está a fazer uma série de reportagens que passam no Jornal da Noite, que eu aconselho vivamente, chamada Admirável Mundo Novo. Ou seja, não é normal ver hoje em dia, nos meios de comunicação generalistas, muitas reportagens sobre ciência, não é? E ela está a fazer entrevistas com cientistas portugueses, e há pouco tempo fez uma com uma cientista que está a investigar exatamente questões comportamentais relacionadas com o uso das redes sociais. E uma das coisas que ela explica, eu depois posso partilhar essa reportagem no nosso Facebook, é que existem dois sistemas no cérebro. Um sistema imediato, de reação imediata, por exemplo, o que acontece quando tu entras em casa e ouves um barulho, não é? Existe eu peço desculpa que o meu vocabulário
neurocientífico que não é muito vasto, mas existe não sei se é o cérebro reptiliano que chama, mas um cérebro mais básico, digamos assim, que reage a isso, não é? Sim, é o fight or fly. Exatamente. E existe um cérebro que é o córtex, que te leva a tomar decisões ponderadas, a analisar a informação. E nas redes sociais, dizia essa cientista, constantemente nós estamos a utilizar o sistema mais básico. Sim. E o que é que faz? Os headlines, só lês as headlines. Exatamente. O que é que acontece? O que acontece? Que estás muito mais vulnerável ao discurso binário do bom e do mau, do preto e do branco. E o que é que acontece? Em cima disso, é que gajos que têm discursos binários, como populistas, de esquerda ou de direita, têm muito mais adesão das pessoas que funcionam só sobre esse sistema. E é muito difícil tu fugires a isto para quem tem uma... Ou seja, para quem tem uma participação diária de muitas horas nas redes sociais. E há pessoas que estão horas, não estão uma hora, estão horas ligadas. É o trabalho delas. Em diversas só redes. Que não ganham dinheiro com isso. Né? Ou seja, tu estás ali num círculo vicioso em que nem sequer és capaz de... Porque assim... Tu e eu caímos nessa esparrela. Claro, já me aconteceu. Ainda há pouco tempo eu contei aqui que reagi à questão da votação no Parlamento Europeu, que a direita tinha votado contra salvar imigrantes e depois... Repara, e eu mesmo assim passei meia hora a investigar. Antes de publicar um post em que dizia vamos escrever aos deputados de direita e mesmo passando meia hora a investigar, que a maioria das pessoas não faz, errei e fiz merda. Sim. Porque és um mau investigador. Não tens desculpa. Exato. E isso fez-me pensar, isso e outras coisas que aconteceram, é que cada vez reage menos, mas continua a reagir, ainda assim. Mas nós ainda temos esta capacidade, nós e outras pessoas, de dar um passo atrás e ver, ok, eu tenho este comportamento, se calhar não é o melhor, mas que reconheço que o tenho. Eu acho que há muitas pessoas que nunca tiveram sequer este insight. Que estão completamente imersas nesta realidade e que não percebem que estão neste carrossel, não é? E isso é um bocado assustador. Pois é. Sim, ou seja, eu não tenho dúvidas que aquelas pessoas que me enviaram aquelas mensagens mais agressivas, que aquilo é o dia delas. Aquilo não aconteceu... Olha, foi a primeira vez que eu mandei uma mensagem a dizer a alguém para se suicidar e que era arrombado. Não, aquilo é o que elas passam o dia a fazer. Claro. Aliás, as piadas são... Eu quando fiz a piada, ainda antes de ter retweets e partilhas, tinha um monte de gente a ofender-me. Porque vão procurar isso, pensa, vão procurar essa cena. A indignação hoje em dia... Tal como há pessoal tipo do Twitter, que não segue, mas que estão sempre a comentar as minhas coisas e de outros humoristas. Ou seja, eles não seguem, porque não querem ter lá o seguir, mas todos os dias abrem o Twitter, vão às contas dessas pessoas para ver o que é que eles disseram para dizer mal. E isto é sinal de vidas tristes e sexualmente frustradas. Porque é outra coisa, não é? Se tu tiveres lá está... Que dizia no outro espetáculo, se te fizeram um grande broche de manhã, tu não vais fazer manguitos no trânsito. E se te fizeram um excelente broche, um excelente minete, porque também há mulheres muito otárias, também recebi muitas mulheres a mandar-me suicidar, se tiveres uns excelentes orgasmos múltiplos de manhã, não vais mandar mensagens a alguém que não conheces na net a dizer para se matar. E o problema é... E o Brasil tem fama de se foder bem, mas os evangélicos não deve acontecer. Os evangélicos. Por falar nisso, e de foder bem, o novo líder do CDS... Passei por ele hoje. É verdade. Chamaste-lhe... Porquê é que disseste matraquilho? O gajo parece matraquilho. Agora, o tem aquele cabelo de Playmobil. Os matraquilhos o Chicão, eu até pus no meu Facebook. Mas Chicão, se estás a ouvir, eu só não te cumprimentei porque não sabia se era para dar um beijinho ou dois. O Chicão, que é mais um populista, não é? O Chicão e o Ventura fazem-me lembrar, eu aliás pus no Facebook. Estão pegados, viste? Sim, mas sabes o que eles fazem-me lembrar? Há um programa, muitos ouvintes nossos, se calhar não se vão lembrar disso, mas havia um programa nos anos 80, uma série chamada Os Homens da Segurança, com o Tosé Martinho e o Nicolau Breiner. Vão ao YouTube que eu acho que está lá o trailer. É uma delícia, mesmo daquela televisão amadora dos anos 80. Aquele que ele diz, está tudo preso, seus cabrões. Era a frase dele. Era. Exatamente. Inclusive, para quem não sabe, o Duarte e Companhia, que se não estou enganado, o criador e realizador chamava-se Rogério Gentil, acho que era isso, eles filmavam com os carros dele. Ou seja, ele emprestava o carro dele. 2 cavalos, não era? Não sei se era o 2 cavalos, mas acho que havia uma carrinha Peugeot que era dele, lembro-me disso. Mas pronto, Os Homens da Segurança era uma série
em que o José Martinho era o segurança Beto e o Nicolau era o segurança assim mais... dava um boné americano e um bigode e uns óculos aviator. Tu puseste isso, não foste tu que publicaste uma foto Foi. disso? E os dois faziam segurança num hotel em Troia. Okay. E era, portanto, uma espécie de policial... Quando Troia ainda era um pardieiro, não é? Era um pardieiro, não é? Não era ainda, o que é hoje. Sim, ainda o... Pardieiro até no bom sentido, sim, que era mais selvagem. ainda o Ricardo Salgado não ia para lá andar de cavalo, sim, com a sua família. E parece... Eu lembro, quando pensei nos dois, pensei logo nessas duas figuras. Não sei qual é que é o José Martinho e qual é que é o Nicolau Breiner. E aliás, é uma ofensa, peço desculpa ao José Martinho e ao Nicolau Breiner, de estar a comparar com estes... O Nicolau Breiner, se calhar, não precisas pedir desculpas, não é? Se calhar já foi. Mas fez parte da minha cultura televisiva quando eu era pequeno. Sim, e tenho admiração, e eram excelentes atores, aliás. Mas uma das propostas, supostamente, do Chicão é a abstinência... O ensino da abstinência nas escolas. É mesmo há gajo que não pinava. Que como sabemos... os adolescentes são facilmente desviados de pensamentos sexuais, não é? Tu já foste adolescente e sabes que é fácil. Também sabemos que oprimir os desejos sexuais também é uma coisa ótima, não é? Sim. Como nós sabemos com o celibato dos padres. Portanto, proibir é melhor do que informar, como nós sabemos. Obviamente, porque a educação sexual é a ideologia de género, não é? Como toda a gente sabe. Sim, o Chicão tem 31 anos. Tem 31 anos. Isso é que é um bocado assustador, porque tem mentalidade de velho, não é? É a favor da criminalização do aborto. Portanto, não estamos a falar só de deixar de ser legal, mas estamos a falar de criminalizar, provavelmente, quem faz, as mulheres e os médicos. É a favor da revogação da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que para mim isso é uma... Depois podem dizer, mas ele acha que devem ter os mesmos direitos, mas só devem ter uma unidade, não se deve chamar casamento. Então porquê que vai revogar? Sim, se tens essa postura, tens uma homofobia reprimida. Obviamente. Pronto. Podes não lhe chamar, podes até nem discriminar homossexuais na tua vida, podes não tratar mal um homossexual. Mas achas que eles não merecem ter os mesmos direitos? Não achas que, ou seja, se tu achas que ele merece uma lei que supostamente é universal e estas pessoas não merecem ser privilegiadas ou contempladas por esta lei, é porque tens um preconceito. Sim, tens um preconceito e achas que não são bem, que aquele amor não é tão legítimo, e não me venham com a treta da procriação, porque então uma pessoa que tenha uma vasectomia feita, um homem também não pode casar, porque já não pode procriar, então também temos que ver se as pessoas são férteis antes de poderem dar o casamento. Lá, tu podes ser gay, casado com outro homem e procriar. Podes ser filho com uma mulher fora do casamento. Pronto, mas entre o casal. Está bem, mas ou seja, não é inaudito que casais homossexuais tenham filhos com outras mulheres. E podes adotar uma criança abandonada por heterossexuais. Exatamente. Porque até ver ainda não nasceu nenhuma em laboratório feita por gays só, com duas pichas. E pronto, isso é um bocadinho assustador, não é? Um gajo viste a foto que ele pôs foram para andar a desenterrar fotos. Tem a foto da namorada, da noiva, e a legenda é estabilidade emocional. Tem ele e ela, e a estabilidade emocional. Ou seja, ele está a dizer que a mulher, que é aquela velha máxima, que é o homem trabalha, a mulher dá-lhe estabilidade emocional, não é? Que é assim um bocadinho... Mas será que os casais homossexuais não podem ter estabilidade emocional? Não faria essa leitura, não tem nada a ver. Tem a ver com aquela cena do atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher a dar-lhe estabilidade emocional enquanto ele trabalha. Estás a ver? Claro. Vem daí. Ou seja, tu reduzis a tua mulher, o teu amor... É uma espécie de aqueles animais de companhia que vão no avião para não ficares nervoso. Dá estabilidade. Eu não estou a dizer que seja essa o que ele quis. E é até bastante gira. Beta, que dói, claro. Mas até bastante gira. Ele está claramente a jogar acima da liga dele, porque é quem é. E assusta-me um bocado essa visão retrógrada. Por outro lado... Quando tu tens gajos... Era bom, por um lado, é assim, eu acho que era melhor para o país... que o CDS tivesse um líder competente, um gajo sendo conservador ou não. Mas... Tens o Adolfo Mesquita Nunes, não é? Que é um homossexual que confesso, não sei como é que se admitiu, né? Já saiu do armário, admitiu publicamente, que se fala que é um dos poderia ser. Ou seja, tens essas duas fações e é a prova que é possível tu seres de direita económica. Mas seres liberal em termos sociais, não seres um retrógrado conservador. E podes ser conservador, os valores da família, não é? Sim, eu vou. Agora, repara, tu podes ser homossexual e achares que teres reservas em relação ao aborto, por exemplo. Claro, sim. E
eu percebo as reservas em relação ao Sim. aborto, no sentido em que se acreditas mesmo que aquilo que o feto já tem alma e não sei o quê, acho que é outra conversa. Porque estás a falar de outra vida, de terceira vida, Sim. e não é como a eutanásia. Acho que se és contra a eutanásia, és uma besta. Mas há uma coisa que aqui, repara, há uma coisa muito importante que eu quero dizer. Se querem criminalizar, imagina que A chegamos a um questão é estado... revogar a lei Sim. de uma coisa que diminuiu desde que foi aprovada. Claro, não. Percebes? Epá. Ou seja, duas questões aqui. Uma, há factos científicos, factos Na Bíblia? que, Na Bíblia? factos Na que dizem estamos melhor, há menos abortos, há menos mortes de mulheres. Portanto, é o objetivo. E sabe-se, porque há uma longa experiência de várias décadas de abortos proibidos, o que é que acontecia? Morriam mais mulheres, havia mais abortos. Isso é o primeiro lado. Portanto, temos os factos para lidar com eles. Claro que o Chicão ou Ventura falar de factos é como... Já deram mostras de que é um bocadinho indiferente. Mas tens outra questão, que é... Vamos imaginar que Ventura e Chicão fazem uma grande... Fazem uma união homossexual. Fazem uma união, chegam ao poder... Sim. E querem criminalizar o aborto. Então vamos fazer uma coisa. Então vamos criminalizar para o homem também. Uhum. Porque o homem tem responsabilidade na gravidez. Mas não é o homem que decide. Não. Não, Mas quando o pode homem decidir. obriga, sim. Quando o homem, não, o Muitas homem vezes decide. o homem O homem decide. Ou seja, é verdade que o corpo é da mulher. E é verdade que é a mulher que tem que, em termos de recursos, está 9 meses com um bebê entre elas e que, portanto... Mas... O homem não está totalmente fora dessa equação. Portanto, se é para penalizar, então o homem também tem que ser penalizado. Sim, se for uma decisão, se o homem também... Não, eu também era a favor do aborto. Sim, também. Quer dizer, é um bocado como... É o que mata e o mandante, não é? Tem que ser assim, se calhar tem que ser lidado de forma diferente, mas sim. Mas ser lidado. Mas fora isso, temos um líder retrógrado, que eu acho que vai... Ele vai ter, ou modera, ou... Mas, desculpa... Agora, vai ser confuso para os apoiantes do Chega. Claro, é isso Vai que eu ser queria, um bocado, era isso que eu queria dizer. caralho, ninguém Para o vota. país, se calhar, não sei se não era melhor teres alguém na direita que provavelmente viesse a fazer uma coligação com o PSD e que conseguisse retirar alguma força ao Chega. Por outro lado, para o espetáculo, ver estes dois a lutar na lama vai ser delicioso. Porque Sim, agora vamos ver, eles vão os dois ver tentar quem é que é o mais populista. Só que eu acho que o Ventura come o Chicão fácil. Achas? Eu acho que sim. Mas vai ser bonito, vai ser engraçado, vai dar bons momentos. Sim. Epá, eu não vejo diferença entre dizer que os ciganos são todos iguais e dizer que se vai revogar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Acho que é discurso discriminatório a ambos os lados. Um pode ser mais dissimulado, mas acho que são iguais e tenho pena, porque acho que... Agora, ou seja, pode acontecer duas coisas. é preciso um CDS, uma direita forte, para também não cairmos para uma esquerda estúpida. Mas há aqui duas questões. É que, apesar de eu ser mais esquerda, as pessoas esquecem-se de uma oposição é essencial. Para todos os efeitos, sendo que o CDS tem pessoas, fez parte do governo com o Passos, tem pessoas que não deixam de ser brilhantes, como é o Portas, mas com esqueletos no armário, e aqui não estou a falar da questão da homossexualidade. não estou a falar de todo disso, mas de questão de casos de submarinos, mas para todos os efeitos, e discordando eu com muitas coisas, o CDS foi um partido importante na criação da democracia. Sim. Ou seja, porque permitiu que houvesse uma direita, e eu acho que é saudável haver uma direita em democracia. Portanto, não é... O CDS não pode ser apenas o partido que é herdeiro da direita vetusta do Estado Novo, mas de pessoas de direita que acreditavam na democracia. Claro. E tens um dos exemplos disso, Freitas do Amaral. Sim. Que foi um gajo que... Aliás, há uma história que o filho dele contou que eu acho que é muito bonita, porque revela o fair play de ambas as pessoas envolvidas, que era, depois das eleições de 86, que foram as mais disputadas de sempre, as presidenciais, claramente o país estava dividido à esquerda, Soares, à direita, Freitas do Amaral, que ganhou o Mário Soares. O pai dele não só aceitou os resultados com maior elegância e disse aos filhos: agora vamos voltar à nossa vida, fizemos o nosso serviço público, houve outra pessoa que ganhou e nós vamos apoiar esse presidente. Depois há a história que o Soares no dia seguinte lhe mandou um ramo de flores a agradecer. Mas sempre foi um homem que foi presidente do CDS, que era um democrata, não é? E outras pessoas no CDS que são democratas, que acreditam na democracia e que... Sim, eu não desgostava. Por exemplo, a Assunção Cristas não me parece
parece ser uma pessoa, apesar de eu não... Acho que ela tinha pouco jeito para a política, mas até parece Agora, uma boa pessoa. pode não é? acontecer das duas uma. Ou o CDS engole o Chega e torna-se, ou seja, vai buscar essas pessoas e engole o Chega, ou o CDS fez Harakiri e vai jogar num campeonato que não tem mãozinhas para isso e desaparece. Sim, eu acho E que... eu preferia que desaparecesse o Chega, porque o CDS, para todos os efeitos, mal ou bem, tem mais provas dadas do que... Sim, eu acho que... Pá, vamos ver. Eu não duvido que o Chicão seja um gajo inteligente, obviamente. E um político, um bom político, na boa e na má acessão da palavra. Portanto, não tenho dúvidas disso. Mas acho que pode não ter maturidade suficiente para conseguir dar a volta e às pressões internas, porque toda a vitória dele ficou ali envolta em muita merda. Ou seja, ele tem muitas certeza gente à espera que o gajo caia, apesar de ter tido um apoio bastante maioritário. Tem ali, se as coisas não correrem bem nas autárquicas, e aquilo pode resvalar. Portanto, a próxima, as autárquicas são 21, não é? Não sei quando é que são. Acho que é em 2021. Não sei. Depende dos... Agora, vai ser um gajo que vai para o Parlamento para fazer soundbites para o vídeo. Parlamento. Ou seja, para ele estar no Parlamento há uma deputada que tem que desistir e ele vem atrás nas listas. E ele disse que não ia fazer isso. Não vai fazer isso? Sim. Ok, pronto. Pois, porque ele não foi eleito porque Sim. o CDS levou no cu. Sim. Porque senão, porque ele era o segundo da lista, achou de Mas se calhar, se ele achar... Sim, mas vai trabalhar para o soundbite. Se ele achar, claro, para a estratégia dele é importante ele estar no Parlamento, ele vai chegar ao Parlamento. Não vai já, vai provavelmente quando for para a votação de segundo, não sei se pode, não sei como é que são as regras, mas provavelmente não vai. Basta a pessoa que está à tua frente desistir, vens assim. Sim, não vai neste orçamento de Estado, vai depois nos outros, se isso for possível, para não parecer garganeiro. Mas, vamos ver. Eu não sei as políticas dele sequer calculo que seja as políticas do... O Estado não se deve meter em nada e tu, mesmo que nasces na merda, tens é que desenvencilhar e que deve ser tudo privatizado, a educação e a saúde, porque a competição do mercado é que gera qualidade. Deve ter essa postura. Se as coisas fossem bem feitas, eu nem era muito contra, mas já sabemos que o pessoal nas empresas privadas também gosta de meter ao bolso. Agora, em questões sociais, é que eu acho que tem ideias mais retrógradas que o meu avô. E isso é um bocado assustador. Não. Um gajo com 31 anos é um bocado assustador. Sim. Muito bem. E nem estamos a falar da tourada. Que, obviamente... Ele é a favor. Imagina, ele não podia ser a favor disso tudo e agora dizer tourada por acaso não gosto. Eu ficava, foda-se. Ser lindo. Apanhaste-me na curva. É tipo tourada assim também. Claro, obviamente. Mas pronto, isso é outra coisa. Olha... O que é que vamos falar? Ainda. Rui Pinto. Temos Rui Pinto. O Rui Pinto, porque ainda não falámos aqui muito do Rui Pinto. E eu confesso que ainda não me tinha debruçado sobre o caso. Primeiro ele deve estar a ouvir de certeza, porque ele ouve tudo. Achas? Ele está lá na prisão, não é? Achas que ele tem internet na prisão? Tem, ele com um canivete faz a internet. Bem, Rui Pinto, estás a ouvir? You go, boy. Sim, mas menos gel no cabelo, que já não se usa. Já não se usa isso. Vamos falar a partir de uma perspectiva mais profunda, já lá iremos, mas numa perspectiva mais superficial, que é algo que me caracteriza a mim e ao Guilherme, que é o que é que se passa com o teu cabelo? Sim. São pichas de hamster. Pichas de hamster. Se calhar estás a passar alguma mensagem em código, tal como os gajos os grupos secretos, a maçonaria e o white supremacist têm gestos secretos. Ele se calhar está a passar aos amigos hackers que estão a vê-lo algum código com aquele cabelo. É binário. Tem o espetado para um lado, espetado para o outro. É 1 e o 0. Mas para quem não sabe, o Rui Pinto é um hacker português de 31 anos. Não sabemos se é. Okay. Não sabemos se é hacker. Pode ser só um whistleblower. Ok, então vamos fazer. Existe... muito bem. Isso é uma coisa bem, gira que foi no Futebol Leaks. Todas as notícias diziam que ele era o hacker. O hacker português. Tudo Benfica, tudo. Agora, no Luanda Leaks é o denunciante português. Que é o whistleblower. Ou seja, estão a dizer que num é criminoso, claro, porque ser hacker é crime. No outro, ser denunciante já é fixe, porque é os pretos, não é o Luís Filipe Vieira, é os pretos. Não é o Benfica, não é o Benfica no Porto. Isso é, excelente maneira de introduzir este tema. Eu introduzo muito obrigado. Sempre, muito bem. Muito obrigado por teres introduzido, porque é exatamente isso, que é... O que é que aconteceu? O Rui Pinto tinha informação, daí chamar-lhe hacker, ou seja, entrou em contas e em e-mails alegadamente de várias empresas, incluindo uma empresa em Malta, que levanta logo, um fundo de investimento em Malta, que levanta logo algumas dúvidas, chamado, lembras-te como é que se chama? Que é um muito conhecido, que é dirigido por um português. Mas era a do futebol.
A Doyen. A Doyen, exatamente, que é dirigido por um português que também tem um perfil um bocado estranho, que é o Nélio. Não sei se já viste. O Nélio e a não Idália. que não dá entrevistas. Mas pronto, que é um fundo de investimento que cresceu de uma forma estrondosa nos últimos anos e que, para dar um exemplo, a festa de aniversário desse Nélio, acho que é Nélio que ele se chama, foi em Londres com a presença do Florentino Pérez e do Neymar e de uma série de jogadores e presidentes dos clubes e custou 200 mil euros. Não é? Eu não estou a dizer aqui que quem tem dinheiro para gastar 200 mil euros numa festa é corrupto, mas tendo em conta futebol, fundo de investimento de Malta e tendo em conta como os exemplos consecutivos desde a FIFA, da gestão da FIFA, a casos portugueses de corrupção, não seria de espantar que houvesse wrongdoing na atuação desta empresa. Mas então, o Hugo Pinto alegadamente terá conseguido informação relativa a casos de corrupção destas empresas, destes clubes, e ficou conhecido como o Football Leaks. Sim. Foi preso, tinha um mandato internacional de captura, foi preso na Hungria, certo? Sim. Foi trazido para Portugal e agora ficou-se a saber esta semana que a palavra foi tropeçou enquanto andava a investigar nos escritórios de advogados portugueses, terá tropeçado nos documentos que constituem o Luanda Leaks. E daí a diferença, quando é do futebol, como disseste, é um hacker, e o que é que isso implica? Implica que judicialmente tu sejas... Acesso ilegítimo. Acesso ilegítimo, portanto ilegal. E uma questão da relação ao Football Leaks, de que ele tem uma acusação de extorsão, de chantagem. Porque ele pediu 300 mil euros. Exatamente, ele terá pedido a essa Doyen 300 mil euros. Pronto. E há extorsão, ou seja, isso... ou seja, aí já não configura whistleblower, sim, mas sim, ou seja, profit. Profit, ou seja, que fazes aquilo não para o bem comum e que estás a denunciar um crime para o bem da sociedade, mas estás a fazê-lo para conseguir retirar proveitos próprios. Não é? No caso do Luanda Leaks, não há nenhuma alegação que ele tenha utilizado para fazer chantagem com alguém para receber dinheiro. Ele veio assumir. Ele veio assumir, o advogado dele. Eu não li porquê, o advogado dele. Mas deve ser por questões de segurança, não é? Eu acho que é se eu aparecer morto. Sim, mas é porque para não ninguém me matar. Mas também por questões em termos de percepção pública. Pois, também pode ser. Limpa um bocado a imagem, não é? Porque tens aquele, isto foi o gajo, o que tu disseste, a visão do futebol e a visão de ser um regime corrupto, não é? Eu não pensei que fosse para não lhe acontecer nada. Eu acho que podem ser várias coisas dessas. Agora, a questão é, um whistleblower, não é? O que sopra o apito, existem em vários países. Na União Europeia julgo que também existe, mas ainda agora aconteceu com o caso, ou seja, o que levou ao impeachment do Donald Trump foi um whistleblower que, protegido sobre a lei dos... não sei o que é uma ainda não sabe quem é, não sabe, porque uma das coisas é proteger o anonimato do whistleblower. Mas está bem, sabes deste. Não, mas do impeachment... Mas não era a Chelsea Manning, não é essa? Não, isso foi muito antes. Então agora, o gajo é o John, o gajo que se intitula John Doe, que não sabe se é homem ou se é mulher, mas é tipo o típico Jane Doe. Não, mas nem ouvi se era homem ou mulher. Então Chelsea Manning foi daquilo Chelsea Manning já tem vários anos, é do soldado transexual, que agora que foi antes do Edward Snowden. Então há essa divisão que é muito importante entre o que é uma pessoa que denuncia e depois há uma série de questões legais, que é supostamente tem de estar ligada à empresa ou ao instituto. Por exemplo, nos Estados Unidos, esta lei que protege o whistleblower e que permitiu o impeachment do Trump foi alguém que se aproveitou dessa lei, que é, eu posso ir denunciar o meu chefe se ele estiver a praticar um crime e ninguém vai saber e eles não vão saber quem é que eu sou, não é? A não ser que sejas a única pessoa da empresa. Sim, agora está-se a discutir isso, que é, ele é um whistleblower, é um tipo, o Rui Pinto é um tipo que utilizou as suas competências informáticas para denunciar crimes, ou é um tipo que o fez apenas para proveito próprio? Sim. Epá, é muito difícil. É muito difícil até porque se calhar coexistem na mesma pessoa, não é? O que eu acho não interessa muito neste momento se ele acedeu aos documentos do Luanda Leaks de forma legítima ou não, porque o dano que ele terá causado não é comparável, ou o nível de criminalidade dele não é comparável com o nível de criminalidade que aparentemente ele expôs.
E Sim. portanto, Mas imagina não isto. é como Mas imagina isto. Imagina já que está cá fora... Imagina que tu sabes que há um escritório aqui ao lado em que estão lá documentos que vão incriminar pessoas que, esse é o perigo, que é uma coisa de pedofilia. E tu tens um gajo à porta, que é a segurança, e o gajo nem sabe o que é que está lá, e tu dás-lhe porrada para poderes entrar e roubares os documentos. Sim. Tu não deves ser julgado por teres agredido aquele segurança? Claro que deves, mas por isso é que eu estou a dizer, ele agora deve ser julgado e deve-se decidir se o que ele fez é criminoso ou não, se é whistleblowing ou se é hacking, deve ser julgado. Mas isso é tipo, fica ali a decorrer. Sim. O importante é o resto. Agora, tens um problema grave, que é, obviamente, que se não lhe acontece nada, só porque ele expôs algo grande, pode legitimizar os rogue agents, Sim. não é? Pessoal que está em casa, hackers, ou só justiceiros, ou o que seja, a fazerem o mesmo. E aí a proteção... Tu não sabes que as pessoas podem estar a invadir a privacidade de montes de gente em que não vão encontrar nada criminoso, mas estão a invadir essa privacidade Agora, na esperança de um dia exporem alguma coisa. Agora é curioso, porque imagina, tu fazias isso, chegavas ao pé de mim e dizias assim, olha, eu com as minhas grandes capacidades de engenheiro informático que... Sim. Liguei o computador. Sim, desliguei o computador e quando abri o e-mail tinha aqui um ficheiro encriptado com imensos casos de corrupção. Sim. Toma lá isto, fala lá aí com o pessoal, teu amigo dos jornais, para os gajos escreverem sobre isto. Tu podias ser condenado, mas eles não. Sim. Não é? Ou seja, a mesma informação... Ela agora está a processar o Consórcio Internacional de Jornalistas, a Isabel dos Santos. Está a processar? Sim, okay. Disse que ia processar. Boa sorte com isso. Mas curiosamente, ou seja, ele está preso, mas recebeu um prémio que foi lá entregar-lhe a Ana Gomes, de não sei o quê, whistleblower do ano. Porque ele está protegido lá fora. Não, mas de uma instituição da União Europeia. Pois, sim, mas... Ou seja, isto é realmente, o que eu quero dizer aqui isto é um caso que, ao contrário das redes sociais, não é preto nem é branco. Sim. Ou seja, é muito complicado. Mas lá fora, a comunidade internacional de jornalistas e não só que estão a seguir o caso, ninguém percebe porque é que ele está preso. Mas repara... Porque é que ele está preso preventivamente? Claro, mas repara, eu vi isso e vi vários artigos da Suécia, vários governos, aliás, pediram colaboração do que ele tinha sabido, mas se isso acontecesse, se ele fosse cidadão de Inglaterra, se calhar também estava preso. Estás a dizer? Sim. Porque é aquilo que estás a dizer, que é o Estado, ou seja, o Estado de quem os hackers ou whistleblowers têm cidadania, tem que aplicar a lei. Para que não aconteça aquilo que estás a dizer, para não haver rogue agents. Mas, no entanto, os outros, tipo, acho que foi o governo de sueco que já pediu colaboração dele para descobrir coisas. Não é? A questão é essa. A questão é, ele neste momento pode estar à espera de julgamento e vamos ver o que é que ele fez, e a cena de extorsão é mais grave. Ele já admitiu isso, acho que disse que não era bem, foi um erro, já não sei o que é que ele disse. Mas ele devia estar, obviamente, a servir como auxiliar à investigação. Sim. Não é? Agora, aquilo nós já falámos no outro podcast, exclusivo para patronos, que era tipo... a sério? Que isto da Isabel dos Santos era dinheiro sujo? Olha agora, ninguém sabia. Portanto, também agora está tudo admirado. Pronto, temos até os documentos, estou para ver o que é que isto vai dar. Adorava mesmo que viesse escadinha, tudo até cá abaixo cascata e fosse muita gente presa, mas acho que não vai acontecer nada a ninguém. Pronto, a questão é que era importante... Não é, como tu disseste, não é só a questão Isabel dos Santos, era importante que todas as pessoas que foram cúmplices neste... E para mim Isabel dos Santos é o mesmo. É lá, é Angola, é no país dela, não é? Cá é diferente. Cá é os políticos que... banqueiros, consultores, toda a gente que fechou os olhos, que sabia que aquele dinheiro era sujo. Não é? Ou seja, que facilitou a lavagem e que ganhou com isso. Obviamente que todo o dinheiro é sujo, não é? Tu podes trabalhar para um banco e recebes o teu ordenado e sabes que aquele dinheiro... Mas a questão é essa, que é... Agora, existe, tal como existe um pantone de racismo, existe um pantone de ética. Claro. E todos nós, em algum momento, não agimos eticamente. Seja a comprar a t-shirt que é mais barata e foi feita por crianças, seja... como tu dizes, a trabalhar para uma farmacêutica, por exemplo. Mas existem graus diferentes de participação numa, e neste caso, numa ação criminosa sistemática e contínua, e não podemos tirar do contexto de o país
a quem ela está a roubar mais dinheiro, que é Angola. Sim. O que é que acontece às pessoas? Portanto, pá, se disserem assim, olha, se disserem assim, olha, Guilherme, pá, sabes, olha, vens aqui fazer um espetáculo e tal, pá, mas como é aqui para a minha empresa e tal, eu pago-te por baixo da mesa. Uhum. É ilegal. Sim. Não devias fazê-lo, estás a fugir aos impostos. Nunca isso é uma fazem coisa. isso. Bem queria, nunca Não, fazem. mas, pronto, é uma coisa. Outra coisa é tu, sendo um advogado ou um político ou um consultor, estares a participar num roubo contínuo e sistemático e essencialmente, e muitas, ou seja, de empresas de um país em que tem crianças a morrer. São coisas diferentes. Claro, Né? é a diferença de uma pessoa agredir um agente da polícia a uma polícia agredir uma pessoa. Não é? Queres ir para aí? Não sei, estamos numa hora e 12. Queres falar? Falamos assim? rápido, acho que já passou algum tempo, a agressão da mãe africana que no domingo à noite viajava com a sua filha que se esqueceu do passe, a filha esqueceu-se do passe, não é? Culpa é dos putos, sempre. Tu queres dar da Amadora? Não foi queres... no domingo? No domingo que já dá... Não. Foi no domingo? Neste domingo? Foi no domingo anterior, mas foi no domingo, acho eu. Primeiro, aquilo foi na Massamá ou na Amadora? Foi no Conselho da Amadora. Conselho da Amadora. Uhum. Massamá não é Amadora, Massamá já é Oeiras ou assim, não sei. Foi no domingo, foi no domingo. Tem sim. É o autocarro 163 da Vivimeca que passa de 40 em 40 minutos. A Cláudia Simões, é o nome dela, apanhou o autocarro às 9 da noite com a filha de 8 anos. A miúda tinha esquecido do passe. Estavam 7 graus na rua naquela altura. E o motorista cagou e disse que a criança tinha que sair. O autocarro seguinte só passava dali a 40 minutos, portanto, só quase às 10 da noite. Estas são as circunstâncias. Sim. Não é? Ora bem, queres começar tu? Não, começa tu, porque tu és um especialista na Amadora. É possível ver ter razão nos dois lados. Razão nos dois lados que é possível achar que aquela senhora é uma besta e que fez merda, e é possível achar que um polícia nunca pode agredir uma pessoa depois de a algemar e de a deter. Claro. Pronto. Porque é assim. Isso é, acho que é possível que essa seja a verdade. Porque eu não acredito também, mas isso nem interessa. Obviamente que a senhora não foi simpática para o motorista. Pronto. E obviamente que a senhora não foi educada para a polícia. Nada contra, pá. Faz parte. O polícia, ok, esta senhora está-se a exaltar. Depois podemos ver se o motorista devia ter aberto a exceção ou não, mas eu também não sei se o motorista está sempre a passar por aquilo ou não e como é que é a vida dele. Ele fez cumprir regras. Acho que obviamente as regras devem ser flexíveis e as pessoas têm bom senso, mas olha. Mas portanto isso nem dá para julgar. Depois o polícia deu voz de prisão. Ela não quis ser presa, o polícia andou lá a brincar ao jiu-jitsu no chão com ela durante 7 minutos. Mas é assim, ele deve ter aulas de jiu-jitsu. Péssimo, sim, mas péssimo. Claro, não, mas é assim, o gajo devia estar contente para poder aplicar ali. Sim, mas pelo juízo ele teve treino especial, portanto nem sequer era um polícia sem treino especial. Teve treino especial, ela mordeu-lhe, depois podemos dizer a resistência à polícia. É assim, que eu não percebia porque é que ele não a algemou logo. Porque é que ela esteve ali naquela chave durante tanto tempo. Porque é que não a algemou? Sim. Algemou-a, sentava no passeio, ela já não se conseguia mexer. Sim. Não sei se conseguia, não conseguia, estava a tentar, não sei. Não, se tu tiveres uma pessoa... Eu já vi polícias americanos fazerem ela era maçuda. Não é isso, está bem, mas tu algemares uma pessoa com as mãos atrás das costas claro, e assentares no passeio, sim. tu só precisas ter a mão nas costas dela para ela não se levantar. Sim, sentas-lhe em cima das mãos até se for não precisas fazer isso. As pessoas falam de morder e não sei o quê. Se um polícia me estivesse a fazer um mata-leão e a estrangular, provavelmente eu morderia também. Sim. Está na lei previsto que tu podes resistir à autoridade se ela for abusiva. Sim, é verdade. Pronto, isso está na lei. Dito isto, eu não tenho dúvidas que a mulher é uma otária, até porque já tem cenas de passado historial de não ser propriamente uma cidadã exemplar, que a mulher é otária, o polícia pode ou não ter abusado da força ali durante a detenção, eu acho que foi só falta de jeito. O que aconteceu a seguir é que nunca pode acontecer, que é depois de estar imobilizado e algemado e às escondidas,
o gajo terem espancado a mulher, porque foi claramente isso que aconteceu. Claro. Ela não caiu à porta da esquadra, não sejamos ingênuos, não é? E isso é que não pode acontecer. E tudo o resto Sim. deixa de interessar, Exatamente. faça isso. Que é, a questão é, tu podes... Exatamente, Eu acredito que dê vontade, que aquele polícia tenha a vontade de mas espancar aquela mas mulher. é essa a questão que é. Existe uma série de circunstâncias que para um lado e para o outro tu podes debater como disseste. Epá, o motorista devia ter deixado entrar. Mas o motorista tem que cumprir regras para aquilo. Pá, o polícia... os polícias estão fartos de serem insultados e... portanto, não tinha mas a questão reforço, não tem apoio, está a passar mal, para mim, certo. tudo isso... que estamos aqui no campo da subjetividade e da especulação, a única coisa que para mim, e como tu disseste, a minha podia ter sido mal educada, podia ter um historial. A questão é, tu quando escolhes ser polícia, ou quando escolhes ser médico, por exemplo, são profissões, ou até jornalista, ou psicólogo, Ou piloto de avião. são profissões que têm códigos deontológicos e exigências ao teu dia-a-dia que não são normais. Sim. Portanto, eu como dono de um café, ou como já vi o dono de um restaurante, expulsar uns clientes. Pode fazer isso, é o do restaurante dele. Podes achar um idiota e um mal educado, pode fazer isso. Um polícia ou um médico, por exemplo, quando está a fazer uma operação, por isso é que fazem o juramento de Hipócrates, não é? Que não vou fazer mal a ninguém, não vou matar ninguém, tem um grau de exigência e tem uma série de trâmites que tem que respeitar sim ou sim. E tu podes dizer, mas são mal pagos, mas não têm condições, mas tudo bem, mas é assim, ser polícia... e que podes-te queixar disso tudo e tens todo o direito. E muita razão. Mas isso não pode afetar o teu comportamento em momentos como tenho uma pessoa algemada, não a posso espancar. Porque é a mesma coisa, ou seja, se tu um polícia queixar-se da violência ou dos insultos, é a mesma coisa que eu me queixar das palavras quando estou a escrever. Ou tu te queixares das ofensas. Ou do microfone. Chegares ao palco e dizer, não gosto de microfones. Este microfone... Não. Porque faz parte. Faz parte. Tu não podes. Ou seja, se tu és polícia, tu vais ter que lidar com pessoas a insultarem, ter que tentarem te cuspir. Até porque senão não era preciso. Não tinhas trabalho, não é? Não, e aqui eu acho que as pessoas não percebem. E repara, eu não estou de todo a diabolizar a polícia, não é isso que estou a fazer. Estou a falar deste caso em particular. E eu consigo perceber, e também acho que pode ser discutido, que é, se a polícia for valorizada, for bem paga, tiver condições, tiver acompanhamento psicológico, que não tem muitas vezes, tiver isso tudo, estes casos acontecem, estes casos de um polícia que se passa e que espanca alguém, acontecem menos vezes, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que acontecem menos vezes. Se os polícias tiverem melhor formação, acontece menos vezes. Não só acontecem menos vezes, como se calhar a proteção corporativa seria menor. Claro. Ou seja, os outros próprios polícias diziam, não podes fazer esta merda. E então, obviamente que isso é uma pescadinha errada na boca e podemos discutir isso. Mas a mulher podia ter mordido a picha do agente, ter arrancado a picha do agente à dentada. Isso não legitimizava... Que ela depois está algemado, ele já sem picha, a escorrer-se sangue, ele não a podia espancar. É verdade. Não podia. Podem dizer assim, passou-se, foi uma vez, acho que é preciso analisar o caso e ver o historial do polícia, se foi um gajo que foi sempre exemplar e passou-se uma vez, eu acho que, apesar de não ter desculpa, tem que ser tratado de outra forma do que um gajo tem este historial. Mas da mesma forma que se tu vais a tribunal e não tiveres antecedentes numa coisa, não é? Isso é considerado. Depois, há outra questão que é, houve racismo ou não houve racismo? Que foi aí que se centrou. Se for-te ser sincero, eu acho que aí não tens um dados aproveitamento dos dois lados. Da esquerda e da direita, é um aproveitamento porque tu não tens dados. Ele pode ser racista, imagina, pode ter tido comportamentos racistas e nem sequer lhe ter batido por ela ser preta. Estás a perceber? Pode ser batido porque ela o estava a irritar. Há uma série de circunstâncias. Não, e eu depois perguntei e porquê é que não é misoginia? Sim. Se calhar ele, um homem branco, não fazia. Um homem preto fazia, uma mulher branca fazia. Se tu tivesses dados em que ele dizia, antes de entrar ao serviço, dizia assim, hoje vou dar uma carga de lenha numa preta, não é? Se calhar... aí era. E repara, nós aqui estamos constantemente a falar de questões de raça e de questões de racismo. Não é um assunto que nós atiremos bordafornes, pelo contrário. E achamos que há racismo em Portugal. Agora... Neste caso, eu acho que não era o mais importante. Sim, não era. Não é. Apesar de, eu não tenho grandes dúvidas, até porque na zona onde não é? Que o motorista do autocarro, se fosse uma mãe branca, a dizer, a minha Matilde esqueceu-se do passo, peço desculpa, podemos entrar, que ele
provavelmente Sim, seria também mais acho. flexível. Sim, Pronto. também acho. Provavelmente. Se tivesse não que é? apostar dinheiro, Se eu bem diria. que a Beta com a Matilde não anda de autocarro, Sim. também é um bocado essa questão. Muito menos ali na Amadora e na Massama. Sim, mas se entrasse, imagina uma mãe loira, Sim, sim. ou estrangeira, e dissesse: ai, desculpe, estou perdido aqui na Amadora, mas a minha filha perdeu o passo. Mas também podemos ver por outra forma, que é, em vez da Cláudia, se a Cláudia fosse toda jeitosa, mesmo sendo negra, mesmo sendo, não, isto é assim coisa, mas, ou seja, se continuasse a ser negra, mas em vez de ser, porque pronto, não era propriamente bonita, né? E jeitosa, fosse uma toda jeitosa, se calhar o coisa também deixava passar, estás a ver? Sim. Portanto, Mas visto que depois houve aquela coisa também lamentável que bateram no motorista, passado uns dias. pronto, e agora o gajo, e houve, obviamente, estão a fazer, acho que já foram identificados, obviamente que foi uma retaliação ali, o que não joga a favor da senhora, né? Mas achas que foi a senhora que podem ter sido gajo a fazer aquilo por iniciativa própria? Como é que sabiam que era o gajo? Tu já viste a quantidade? Estavam lá imensas pessoas à volta do autocarro. Que foi alguém próximo, acho eu. Achas? Diria que sim. Okay. Pode terem apanhado enquanto o gajo foi ao café buscar um bolo e não sei o quê. Eu diria que sim, mas pode não ser, pode ter sido Que bolo só é que ele retaliação. comprou? Não Aqui se sei. diz muito sobre a pessoa que ele é. Se fosse um pão de Deus, tinha ficado protegido, né? E... Epá, Se fosse, olha, por exemplo, se fosse uma pirâmide, que é aquele bolo escuro, sabes qual é que é? Sim, sim, Mostrava sim. que ele não era racista. Pois é, exatamente. É, porque aqui Sim, parece uma pila de um negro, sim, pois é. aquele bolo. Um bocadinho triangular, né? E então não sei se houve racismo ou não. Agora, e nós já falámos isso aqui, eu conheço alguns polícias e conheço polícias que foram primeiro, ou alguns que não conseguiram ir para outros cursos. Não, mas conheço polícias que foram porque é uma profissão e acho que é preciso boa de tomates para ser polícia. Eu não tinha coragem de ser polícia, muito menos com as condições que eles têm. Portanto, valorizo muito que quase todas as minhas interações com a polícia foram cordiais. Foram um ou dois que foram otários, quase todas sempre foram cordiais e sempre foram prestáveis. Mas eu conheço polícias na minha zona que foram para a polícia para se vingar dos assaltos todos que sofreram enquanto eram putos por parte de negros. E quando tu tens muito isso, o ódio gera ódio, e não estou a desculpar, obviamente, até porque esse ódio dos assaltos de negros a brancos já vem de outro ódio passado que eles sofreram, mas encaminha para uma coisa. É óbvio que tu tens, principalmente nessas zonas, se tivesse aquele caso na Alfragide, tens uma facção da polícia, tens muitos polícias que têm preconceitos raciais, e isso não vale a pena estarmos a dizer que não, porque há, obviamente. Aliás, aquele sindicato da polícia que veio dizer, mostrou as fotos das mãos do agente a dizer que esperava que ele não tivesse doenças graves, que tinha sido mordido. E aí podes dizer, a mordidela de um humano é muito perigosa e pode infectar. É obviamente, se fosse branca, aí tenho a certeza que se a mulher fosse branca, não tinha havido aquele comentário das doenças. Sim. Isso aí foi claramente um comentário racista, é porque era um gajo. Esses gajos fazem parte da direção desse sindicato, são os polícias de Alfragide estão acusados de racismo. Sim, mas tirando aqueles filmes apocalípticos com a Mila Jovovich, como é que se chamam? Os Resident Evil. Sim, em que... E todos os outros dos homens em que as pessoas mordem e ficam infectadas. Quantas pessoas conheces é que foram mordidas e tiveram doenças graves? Pode provocar, mas olha que a mordidela humana, é? A infecção, muito mais grave que uma mordidela de um cão. Não sei se te passa doenças, mas pode infectar, porque a saliva tem bué de bactérias se não for tratada. Agora tem que ser muito... Não é aquela mordidela no sexo nas costas, não é? Tem que ser uma mordidela de chegar a passar a derma. Aliás, ele estava-lhe a fazer aquela chave, não é? No chão. Se calhar ela estava-lhe a dar mordidelas de amor. Ela estava a dizer, não é? Aquilo era uma coisa meio sexual, quase. Pois, sim. E ela diz que o gajo estava a tentá-la sufocar e pá. Agora, e acho que isso é importante referir, que é... Se aparecer um polícia do nada, te apontar uma caçadeira e te disser entra aqui no carro... Tu mandas o polícia para o caralho, claro. E vais embora e chamas a polícia a sério. Claro. Não é por ele ser polícia que tu vais dizer assim, não sei quais é que são os procedimentos policiais, tem que haver para a detenção. Existe um protocolo de certeza como é que tu abordas uma pessoa, que tipo de violência que podes utilizar. E por isso é que eu te estava a dizer, porque é que ele teve tanto tempo a imobilizá-la sem ela estar algemada? Sim. Não faz sentido. Não. As algemas existem por uma razão. Eu acho que ele estava a tentar cansá-la, acho eu, para depois conseguir algemá-la. Pronto. E depois há pessoal a dizer que viu no vídeo ele a espancar a cabeça dela contra o chão violentamente. Eu vi pessoas pessoalmente a dizerem-me isto, tu viste aquilo? E eu, não. Mas tu viste? Não, ou seja, eles viram a imagem da mulher espancada, depois viram o vídeo ali em cima com a agarrar os cabelos e fizeram e acreditavam piamente que tinham visto essa imagem. É boeda estranha, é um fenómeno. Sim, mas a criação de memórias falsas. Mas há uma questão que é, como eu disse, eu não sou um especialista em procedimentos policiais, mas todos os episódios que eu vi do Cops,
Sim. quando os gajos apanham uma pessoa e os algemam, até à força, ou seja, que às vezes fazem aquelas placagens, não é? E caem, pá, eles algemam-nos normalmente em 10, 15 segundos. Sim. Viram-nos de barriga para baixo, metes um joelho nas costas e algemas. Sim. Não é? Sim, Ainda por ali cima tinha- não se Não percebeu. entendo, isso é que eu não se entendo. percebeu. Ou ela tinha uma força de braços fodida, ele não estava a conseguir pôr os braços para trás para algemar. Epá, mas ele estava sozinho? Estava. Ah. Esse é um dos problemas. E tinha gente à volta. E gente que estava a dizer para ela parar. E gente estava a dizer para ele parar. Ok. E ele Estava ali, sozinho é diferente. ele ali sim. também devia estar borradinho que viesse estava a apanhar na boca. ok. Não é? Pronto. Isso é Agora, diferente. pareceu-me falta de jeito. Sim, pareceu-me falta de jeito. Agora, ele tinha ali, podia ter sido. Ele está a filmar e ele até dizer para filmar. E ela diz: vocês chamam preta. E ele, eu! E aí tu Sim. percebes que parece-me que ela está a aldrabar. Claro, Que ele claro. não parece que tem a E testa. repara, agora estás a dizer isso que ele estava sozinho, se calhar até faz... Pá, porque tu podes estar aflito, estás ali, a mulher é pesada e tal, mas mais uma vez pode não ter sido o procedimento melhor, mas foi o que ele conseguiu fazer na altura. O que é inadmissível é tu não podes estar algemado e levar porrada da polícia. Agora, Não podes. há uma hipótese dela ter mesmo caído, escorregado e bateu com a cabeça? Epá, há. Mas os Não é? médicos disseram que Há não. um que diz que aquilo parecem agressões, há outro que diz que não é conclusivo. Mas se há um que diz que não é conclusivo e outro diz que é porque é mais probabilidade de ser. Sim. Não é? Não é um que diz que de certeza que não é. Aí estávamos em igualdade. Mas há essa probabilidade. Epá, há, não é? Mas também pode haver o Bigfoot, mas nunca ter encontrado. Muito bem. Um bocado isso. Olha, Mas, para quem está interessado e ainda não é patrono, há um episódio especial de Sem Barbas na Língua que vai ser gravado daqui a nada É e que verdade. vai ser liberado. vai como dizem- ligado, vai vazar na net. Vai vazar na net, vazou no WhatsApp, vai de fim de semana. Sim, sábado, como é sim. sempre. Já agora um agradecimento a todos os patronos novos que temos tido. Para... Temos subido os números, não é? Sim, temos tido bastantes, que é fixe. Se calhar Muito obrigado agora a com a todos. tua incursão nos evangélicos do Brasil vamos até ter mais. Pode ser que sim, eu adorava. Não me importo de ter dinheiro sujo evangélico. Então pode vir daí. Eu estava a pensar, tínhamos aqui alguns temas, mas estava a pensar, tendo em conta que nesta semana se celebra a libertação do campo de concentração de Auschwitz, 75, não é? exatamente 65 anos, e que o antissemitismo, os casos de antissemitismo estão a crescer com violência até em países como os Estados Unidos e a França. Eu acho que podia ser um tema interessante para nós falarmos, especialmente porque eu faço aqui uma espécie de teaser, que é: muitas pessoas partilharam nas redes sociais, deves ter visto artigos sobre Auschwitz, fotografias que nós já todos vimos, Sim. de pessoas Muita magreza, não é? com- Corpo de verão. Aquele corpo de verão. de toda aquela pornografia da violência e de um regime que sistematizou a violência como até então nunca se tinha visto. Sim. No entanto, as imagens são tão chocantes que podem levar as pessoas a pensar que aquilo aconteceu exatamente por uma espécie de um delírio, de uma loucura, que não só é irrepetível, como é algo além da razão humana. E aquilo não aconteceu porque aquelas pessoas eram todas malucas. Sim. Ou seja, há razões bastante racionais, históricas, que não surgiram apenas com o nazismo, não é? Ou seja, o antissemitismo não surge com o nazismo, e eu acho que mais do que mostrar que é importante mostrar a violência do que aconteceu, do Holocausto, era importante, por exemplo, nas escolas, tu explicares porque é que aconteceu, não exclusivamente nos anos 30, mas porque o antissemitismo, e quem estiver interessado ouça, está tão embrenhado nas fundações da civilização ocidental como o cristianismo. E portanto, quem estiver interessado... Sim, uma frase que eu me lembro, que eu vi há muitos anos num documentário sobre o Holocausto, era um gajo a dizer, não sei se era um sobrevivente, ou que o mais assustador é que não tinham sido monstros a fazer aquelas atrocidades, mas sim pessoas normais a fazer aquelas atrocidades. E é verdade. E esse é a maior... é o mais estranho. E agora, só para fechar isto em beleza, full circle, que é pessoas que te enviaram mensagens a desejar a morte, mostra como nós estamos suscetíveis se tivermos a narrativa certa, se tivermos o apoio certo, se tivermos no contexto certo, a participar neste tipo de crimes. Sim. Não tenho dúvida Sim. que
se naquele caso, aquelas pessoas todas que me mandaram mensagens, vamos dizer que são 2.000, estivessem todas juntas e me apanhassem na rua e um deles me começasse a bater e a dizer vamos matar este gajo, que me matavam. Que havia uma mentalidade ali de linchamento público. E era excelente para mim, em termos de publicidade. Sim. Ias vender imensos livros pós-morte. Exato. Só que pronto, é isto. A tua namorada ia ficar cheia da guita. Não, que não está para ela. Está para os meus pais, na minha herdeira, não somos casados. Devias tratar disso, devias fazer uma comunhão de facto. É. Que ela se calhar precisa mais que os teus pais. Pois é. Não sei, deixa ver os meus pais. Atura-te mais tempo. Eles aturaram mais anos, é verdade, mas pronto. Divide essa merda pelo... Depende da reforma que os meus pais vão ter. Também não ficavam com muita coisa. Bom, então vá. Até para a semana. Deus, até para a Muito semana. obrigado.